Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de teoria de grupos, onde hoje nós vamos começar a falar sobre o grupo alternado. E, na verdade, a gente vai começar a estudar um aspecto das permutações que tem a ver com uma permutação ser par ou ímpar, que tem a ver com quantas vezes que essa permutação troca os índices de lugar, mantendo a imagem menor ou maior do que o elemento original. E aí a gente vai usar indeterminadas de polinômios para fazer essa contagem direitinho, tá? E aí esse nome par ou ímpar tem a ver com quantas vezes, né, se o número de vezes que é trocado uma certa ordem é par ou ímpar. E aí isso vai ficar melhor explicado com o exemplo que eu vou falar aqui para vocês agora. Então, se a gente tiver uma permutação sigma em Sn, a gente vai denotar para a gente poder medir a paridade, a gente vai olhar para esse polinômio aqui, ó, que a gente vai chamar de G nessa aula, que é o produto de todos os monômios dessa forma aqui, ó, xj menos xi, onde o i e o j variam de 1 até n, só que eu sempre vou pedir que esse índice aqui, o j, seja maior que i, tá? Então a gente denota esse produtório assim, ó, 1 menor igual a i, aí o i é menor que j, certo? E aqui menor ou igual a n. Então a gente faz todos os produtos possíveis. Por exemplo, se o n for igual a 3, ó, se o n for igual a 3, o g vai ser isso daqui, ó. O polinômio g fixado vai ser o quê? Eu vou pegar o x3 menos x1, aí eu vou pegar o x2 menos x1. Então, com 1 como digamos, o menor índice acabou, né? Não tem mais nenhum outro índice além do 2 e do 3, então agora eu vou pegar o menor índice 2. Aí, se o n vai só até 3, né? Então o único número maior do que 2 de 1 até 3 é o próprio 3. Então eu tenho aqui o x3 menos x2. Tá? E aí, bom, eu coloquei essa permutação aqui. A gente vai olhar agora para esse morfismo, que na frente a gente vai mostrar que é um morfismo de grupos, que faz o seguinte, ó, eu vou fazer para esse exemplo aqui primeiro. Se a gente definir o sigma como essa permutação aqui, ó, 1, 2, 3 e 2, 3, 1, então o sigma de 1 vai no 2, né, o 2 vai no 3 e o 3 vai no 1. Para nós, o sigma chapéu de G é o polinômio dado por, no lugar dos índices que aparecem aqui nos monômios, eu coloco o sigma desse índice. Então aqui para nós é o x sigma de 3 menos x sigma de 1, multiplicado por x sigma de 2 menos x sigma de 1, e aqui o x sigma de 3 menos x sigma de 2. E o que a gente percebe é que o resultado desse polinômio na verdade, o resultado dessa mudança dos índices na posição onde eles estão induzida por essa permutação, o que vai acontecer é que isso aqui vai resultar ou no polinômio original ou menos ele. Porque olha só, quando a gente vai fazer essas trocas aqui, olha só o que vai acontecer. Todos esses índices vão aparecer, o que pode acontecer é eles trocarem de sinal, trocarem de posição. Então, por exemplo, o sigma de 3 aqui é 1, né? Então aqui é x1, menos o x sigma de 1. Sigma de 1 é 2, então x1 menos x2. O sigma de 2 é 3, né? Então aqui fica x3, menos o x sigma de 1 é o x2. E aqui o x sigma de 3, o sigma de 3 é 1, né? Então aqui é x1 e o sigma de 2 é 3. Então aqui eu tenho x1 menos x3. Então observe o seguinte, eu quero reescrever isso de modo a sempre colocar o cara de índice maior na frente. Então para fazer isso aqui, a gente tem que fazer uma troca de sinal para a igualdade ser mantida, né? Então isso aqui vai ser menos x2 menos x1. x3 menos x2 já está da forma como eu quero. E por fim aqui, eu quero que o 3 esteja na frente do 1. Então eu preciso de um menos 1 aqui, né? Então isso é menos 1 vezes x3 menos x1. E aí observe que eu precisei fazer essa troca do sinal para manter o G duas vezes. Ó. Então isso significa que para essa permutação, essa função sigma chapéu, que daqui a pouco a gente vai ver que é um automorfismo, ela transforma o G em menos 1 ao quadrado, porque eu tenho 2 menos aqui, vezes o próprio G, que é o x2 menos x1, x3 menos x2, x3 menos x1. Certo? E isso acontece na verdade, com qualquer polinômio, porque essas trocas que ocorrem aqui, elas vão manter os índices diferentes, eventualmente pode acontecer de nessa troca
um índice menor ficar na frente do índice maior. Aí se você quiser reorganizar isso para deixar no formato original, de deixar o índice maior na frente do índice menor, quando isso acontecer, você precisa multiplicar por um menos 1. E aí, isso daqui vai ser ou o g, né, ou esse polinômio, ou menos ele, a depender de quantas vezes você precisa efetuar essa operação de colocar o sinal de menos. Tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, como esse resultado aqui foi o próprio g, a gente vai ver que, na verdade, permutações desse tipo a gente vai chamar de permutação par. É uma permutação que, de modo que quando eu pego esse polinômio e troco os índices j e i por sigma de j, sigma de i, e faço essas alterações, no fim das contas eu tenho o mesmo polinômio, tá? Eu não tenho menos ele. Se você pegar essa permutação aqui, ó, sei lá, tal, dessa forma aqui, ó, 1, 2, 3, aqui eu vou fixar 1 e trocar só esses dois de lugar. Então nesse caso aqui, ó, o tal chapéu de g é o que? Eu vou pegar o x tal de 3 menos x tal de 1, faço todas as combinações possíveis. X tal de 3 menos x tal de 2. Isso. E agora o x tal de 2 menos x tal de 1. Vamos ver o que isso dá. O tal de 3 é 2, né? Então aqui dá x2 menos x1, porque o 1 vai no 1. Aqui é x2, né? Porque o tal de 3 é 2. O tal de 2 é 3, então é x2 menos x3. E por fim aqui eu tenho x tal de 2, o tal de 2 é 3. E o tal de 1 é 1. Então observa o seguinte, ó. Esse camarada aqui já está no formato que eu quero, né? Índice maior na frente do índice menor. Esse daqui também, só que esse daqui não. Então para eu colocar ele no formato que a gente está querendo, a gente precisa colocar um menos 1 aqui fora. Então isso vai ficar menos 1, agora sim, x2 menos x1. Aí x3 menos x2. Para eu trocar essa ordem, o preço que eu pago é colocar o menos 1 aqui fora. E o x3 menos x1. Agora sim o que apareceu aqui é justamente o polinômio g fixado, né? Que são todas as diferenças possíveis entre monômios com o primeiro índice maior do que o segundo índice. E isso aqui é menos g, menos 1 vezes g. Então, por exemplo, essa permutação tal aqui, ó, a gente vai dizer que ela é ímpar. Porque quando eu executo essa operação nos índices, o resultado não é o polinômio original, é menos ele. Tudo bem? Então, dado um sigma qualquer, a gente vai mostrar primeiro, na verdade um alfa, né, nessa proposição a gente chamou isso de alfa, tanto faz o nome que você chama, né? Se você pega um alfa, uma permutação qualquer, a operação de você trocar as indeterminadas x1 até xn por x alfa de 1, x alfa de 2 até x alfa de n, isso é um automorfismo de anéis entre esses anéis de polinômios, na verdade, entre o anel de polinômios em n indeterminadas sobre o z. Isso continua sendo verdade sobre um anel qualquer, tá? Mas aqui a gente não precisa dessa, porque na verdade a gente não está fazendo um estudo de teoria de anéis, né? A gente está fazendo um estudo para aplicar em teoria de grupos e digamos que aquele polinômio anterior nos ajuda nesse processo. Então essa função é um automorfismo de anéis e além disso, faltou um acento aqui, né? Além disso, a inversa desse morfismo, alfa chapéu, é precisamente o morfismo de de anéis induzido pela permutação alfa menos 1. Tá? Então o inverso do induzido é o induzido do inverso. É isso que a gente mostra aqui. Tá? Que isso aqui é um morfismo de anéis, é bem tranquilo, tá? Bem rápido. Até mesmo pela definição de como que você avalia um polinômio em n caras. Tá? Então, claramente isso é um morfismo de anéis. Alfa chapéu é um morfismo de anéis. Certo? Vamos fazer aqui. Eu vou fazer no cantinho para vocês aqui. Por exemplo, se você pega f e g, dois polinômios quaisquer, o que vai acontecer? Ó? Alfa de f mais g, aqui é só um rascunho, tá? Por definição, é o f mais g aplicado nesses monômios aqui. Ó. X alfa de 1 até x alfa de n. Mas aí você usa a definição da soma de polinômios aplicado em n coisas, né? em n indeterminadas aqui nesse caso, só que com a ordem trocada. Então isso é f de x alfa de 1 até x alfa de n somado com g
de x alfa de 1 até x alfa de n. Aí é isso aqui, por definição, é o alfa chapéu de f mais o alfa chapéu de g. Certo? E aí a mesma coisa que você fez para a soma, você faz para o produto também, tá? Alfa chapéu de f vezes g é f vezes g dessa coisa, que por definição é f dessa coisa, vezes g dessa coisa, e aí isso aqui por definição é o alfa chapéu de f vezes alfa chapéu de g, tá? Então isso é claramente um morfismo de anéis. Observe também que ele preserva, observe que uma condição que esse morfismo tem também é isso daqui, né? O alfa chapéu de um número inteiro, sei lá, de m é igual a m para todo m inteiro. Tá? Porque um número inteiro aqui é um polinômio constante, tá? Então como ele não tem determinada, então não muda nada. Tá? Então isso daqui é trivial também. Agora, por que ele é um automorfismo? Né? Primeiro é porque a gente tem que mostrar que ele é um isomorfismo de um anel nele mesmo. Né? Então, assim, o domínio já é igual contra o domínio. Então, para ser automorfismo, basta que seja um isomorfismo de anéis aqui, nesse caso. E aí basta a gente mostrar que o alfa chapéu composto com essa coisa aqui é precisamente a identidade, seja lá qual for a ordem que a gente escolha. Né? Então, olha só, para todo f polinômio, observe o seguinte, ó, quando eu pego o alfa chapéu e componho com o induzido do alfa menos 1 de f, isso aqui por definição vai ser o alfa chapéu de quê? Do f, aí aqui, isso, do f, aí aqui eu vou fazer o quê? X, eu apliquei o alfa menos 1, né? Então vou aplicar a abjeção alfa menos 1 em cada um dos índices. X alfa menos 1 de n, isso. Aí, por definição do alfa chapéu, a gente vai olhar para os índices desses polinômios e aplicar o alfa em cada um deles. Então, a gente vai ter o quê? Ó? F do x alfa de alfa menos 1 de 1 até x do alfa de alfa menos 1 do n. Só que alfa de alfa menos 1 é a identidade, né? Então, isso aqui vai ficar o f do x1 até xn, que é precisamente o f, né? Tomado aqui nesse anel de polinômios. Então, isso aqui acontece, ó. Quando a gente pega o alfa chapéu composto com o induzido pela inversa, isso é a identidade do anel de polinômios. E aí, de maneira inteiramente análoga, você mostra que a outra... Analogamente, você mostra também que a composição do induzido do alfa menos 1 com o induzido de alfa é também a identidade de z x1 até xn. É a mesma conta, tá? É só você trocar de posição aqui, ó. Aqui vai ficar alfa de 1 primeiro e depois vai vir um alfa menos 1 aplicado lá de fora, tá? Que vai manter as coisas e, portanto, essas duas composições sendo a identidade, isso nos diz explicitamente que essas funções são bijeções, né? E, portanto, já que ela é uma bijeção e é um morfismo de anéis, um endomorfismo, então ela passa a ser um automorfismo. Então, portanto, alfa chapéu é um automorfismo de anéis. Certo? Então, na verdade, é essa aplicação num polinômio específico de zx1 até xn que a gente vai usar para definir a noção de paridade e imparidade, se é que isso existe, né? Na verdade, a noção de paridade de uma permutação. E aí, só para registrar o que a gente começou a fazer no vídeo, se a gente fixar um n natural qualquer e fixar esse polinômio g, tá? O g nessa aula vai ser sempre esse polinômio, que é dado por todas as diferenças entre monômios, onde o primeiro monômio sempre tem um índice maior do que o segundo monômio, isso consegue ser expresso dessa forma, esse produtório. E aí, se o alfa pertence ao Sn, então o alfa chapéu de g vai resultar ou no próprio g ou em menos ele, certo? Porque o que vai acontecer é que os índices vão trocar de posição e aí a gente tem que saber se eles trocarem de posição, como no exemplo que nós fizemos, um número par de vezes, então esse menos 1 vai ficar elevado ao número par e aí não vai acontecer nada, vai ficar 1 vezes o próprio polinômio g. Ou pode ser que aconteça que as trocas de posições entre índice maior e índice menor, para a gente recuperar o próprio g, ocorra uma quantidade ímpar de vezes. E aí vai aparecer um menos 1 elevado a um certo número ímpar, e aí isso vai sobrar um menos lá. Então,
o alfa chapéu de G nesse caso vai ser menos o polinômio G original. E aí, em cima dessas duas possibilidades, a gente define quando que uma permutação é par ou ímpar. Então, em cima disso, nós vamos dizemos que alfa em Sn é uma permutação par. É uma permutação par se, quando a gente aplicar o automorfismo induzido por essa permutação naquele polinômio G ali em cima, que a gente pode colocar assim, né? Se isso daqui, por definição, a imagem por esse automorfismo em G é isso daqui, né? Então aqui vai ficar o x alfa de j menos x alfa de i. Se isso aqui resultar no próprio produtório, sem sinal do lado de fora, 1 menor que i, menor que j, menor ou igual a n, então a gente vai dizer que ele é par. Aqui é xj. xj menos xi. Então é isso que significa uma permutação ser par. Dizemos que ela é uma permutação par se isso aqui acontecer, certo? Se o alfa sustenido de G for precisamente o G. Basicamente isso. Lembrando que o G aqui é esse polinômio, certo? Pelas diferenças. E aí, caso contrário, né? Então essa é a primeira definição. A segunda, dizemos que alfa em Sn é ímpar. Bem sugestivo os nomes, né? É ímpar se... vou colocar assim, ó, se o produtório de 1 menor ou igual a i, menor que j, menor ou igual a n, que é precisamente o alfa sustenido de G, né? Sustenido não, é o chapéu, alfa chapéu de G, x alfa j menos x alfa i, se isso daqui resultar no menos 1 vezes o polinômio original, G. Que 1 menor ou igual a i, menor que j, menor ou igual a n, e aqui xj menos xi. Beleza, pessoal? É isso. Eu vou definir uma função aqui, que é uma espécie de função sinal, que a gente vai chamar de psi. Então a gente vai chamar de função psi, que vai em Sn, sai do Sn e vai nesse grupo aqui, ó, os invertíveis de z, que é menos 1 e 1, certo? Que faz o seguinte, dada por psi de alfa, a gente vai definir como sendo 1 se alfa é par, certo? E menos 1 se alfa é ímpar. Por que é interessante essa função? Porque agora, definindo essa função, a gente conclui isso daqui, ó. Então, o alfa sustenido de G, que é aquele polinômio, sempre é psi de alfa, é o sinal dela, né? Vezes o G. Certo? Vezes o G. Para todo alfa pertencente a Sn. Ou seja, né, se quiser deixar mais explícito, isso aqui acontece. Ó. Quando a gente olha para esse polinômio aqui, induzido pela permutação alfa, x alfa de j menos x alfa i, isso é o sinal da permutação, psi de alfa, vezes o polinômio original. 1 menor ou igual a i, menor que j, menor ou igual a n, xj menos xi. Certo? Então, o psi de alfa, ela nos diz, né, de acordo com essa definição, se a permutação é par ou ímpar. Tá? A imagem do alfa, sendo 1 ou menos 1, vai me dizer, pela definição que nós vimos aqui em cima, se essa permutação ela é par ou ímpar. E aí, na próxima proposição, a gente mostra, então, que essa função sinal é um morfismo de grupos. E aí, se ela é um morfismo de grupos, em particular, ó, a gente vai chamar de AN o núcleo de psi, que é precisamente o quê? O elemento neutro aqui desse grupo multiplicativo é o 1, né? É ele que é o elemento neutro. Então, o núcleo de psi aqui é precisamente a coleção das permutações tais que o psi de alfa é igual a 1. Ou seja, é precisamente o subgrupo, já que é o núcleo, né, das permutações que são pares. Então, tais que alfa é uma permutação par. Então, em particular, isso daqui, ó, é um subgrupo normal, né, do Sn. Certo? Porque esse é o núcleo de um morfismo.
Então ele passa a ser um subgrupo normal em particular, porque o núcleo de qualquer morfismo de grupos é um subgrupo normal. Tá? Então como é que a gente prova esse resultado? Vamos lá. A gente vai mostrar então. Lembra que a gente só precisa mostrar que psi é um morfismo de grupos, porque a gente já tem de graça que, por definição, essa coisa aqui, esse subgrupo, que vai ser chamado, né, isso aqui é interessante falar, isso aqui é chamado de grupo alternado, é o título da aula, né, então é interessante falar do título da aula, né? Esse é o famoso grupo alternado de ordem n, tá? É o grupo das permutações pares, o subgrupo das permutações pares, e ele é um subgrupo normal porque ele é um núcleo de um morfismo de grupos, tá bom? Então como é que a gente mostra que isso é um morfismo de grupos? Vamos pegar alfa e beta quaisquer aqui. Alfa e beta pertencentes ao SN quaisquer. Então, fazendo isso, o que acontece? Então, por definição, se eu olhar para o beta chapéu de G, né, que vai ser isso daqui, x beta de J, menos aqui em cima, menos x beta de I. Isso daqui, por definição, é o psi de beta, certo? Vezes o G original. 1 menor ou igual a I, menor que J, menor ou igual a N. E aqui eu vou colocar o x J menos xi. Certo? Aí o que vai acontecer? Agora, nessa igualdade, eu vou aplicar o automorfismo alfa chapéu. Então, aplicando, e aí a gente vai usar o fato dele ser um automorfismo. Aplicando alfa chapéu acima, em ambos os lados, o que vai ficar? Nesse lado esquerdo aqui, quando eu aplico o alfa chapéu, lembra que a gente aplica o alfa nos índices das indeterminadas, né? Então vai aparecer o que aqui? Ó? Vai aparecer aqui a mesma coisa, os índices vão correr no mesmo conjunto. Aqui vai aparecer o x alfa de beta de J, certo? Menos o x alfa beta de I, dessa forma. E aqui vai aparecer o alfa chapéu dessa coisa. Vou colocar assim, ó, psi de beta vezes menor ou igual a I, menor que J, menor ou igual a N. E aqui o xj menos xi. E aí vai ficar o quê? Bom, desse lado eu vou deixar quietinho, né? Na verdade eu não vou deixar quieto não. Esse lado aqui, por definição, é o psi alfa beta. É o psi alfa beta do polinômio G. Que é esse daqui, ó. Eu vou colocar o G aqui logo, tá? Pra gente não perder tempo. É o polinômio G que sobra, certo? Que é o xj menos xi com J maior que I. Do outro lado, isso é o alfa chapéu do psi de beta. Ó, isso aqui está em zx1 até xn, porque está em z. E isso aqui está em zx1 até xn, que é um polinômio. Então, lembra que alfa chapéu é um morfismo de anese. Então, é o alfa chapéu do psi de beta vezes o alfa chapéu dessa coisa aqui, ó. Só que o alfa chapéu disso, lembra? É o psi de alfa vezes g. Vezes g, certo? Só que nós vimos aqui, ó, que esse automorfismo tem essa propriedade, isso é básico, né? Ele leva as constantes nas constantes. Aqui, né? O alfa chapéu de m é igual a m para todo m inteiro. Então aqui, ó, voltando aqui, o alfa chapéu desse inteiro, psi de beta, é ele mesmo. Então isso aqui vai ficar psi de beta vezes psi de alfa, que são dois inteiros, vezes g. Que é a mesma coisa que o psi de alfa vezes psi de beta vezes g. Certo? Agora, isso aqui é um número inteiro. Isso aqui é um número inteiro, é o mesmo polinômio. Aqui, GG, zx1 até xn é um domínio. Então, se essas duas coisas são iguais, é porque os inteiros envolvidos aí são iguais. Certo? Então, isso aqui tem que implicar que o psi alfa beta é igual ao psi alfa vezes o psi de beta. Então, está demonstrado que psi é um morfismo de grupos. Tá? E aí, de novo, vou falar pela terceira vez, se psi é um morfismo de grupos, esse grupo alternado, que é definido precisamente como o núcleo desse morfismo de grupos, é, por definição, os alfa em Sn cujo psi de alfa é igual a 1, que é equivalente a dizer, por definição, que o núcleo disso é formado pelas permutações pares. Então, o subgrupo, o subconjunto das permutações pares é um subgrupo normal do Sn, por ele ser o núcleo de um certo morfismo de grupos associado. E agora, pessoal, a gente vai ver que a paridade de uma permutação ela vai ter tudo a ver com a quantidade de transposições que aparecem numa decomposição
dessa permutação, porque nós já vimos na última aula que uma consequência do teorema de decomposição por ciclos disjuntos é que toda permutação pode ser escrita como uma combinação de transposições, né, como um produto finito de transposições, uma vez que todo R ciclo pode ser escrito como um produto finito de transposições. A gente já viu isso. Tá? O que acontece em geral é que essa quantidade de transposições que pode aparecer numa decomposição de uma permutação não é único. Você pode ter, por exemplo, para uma mesma permutação, sei lá, uma decomposição com 5 transposições ou 9 transposições, ou 3. Mas observe que na minha fala aqui, todos os números que eu falei que pode acontecer para uma mesma permutação, a paridade era a mesma, né? Nesse caso específico, todos são ímpares. Então é isso que a gente vai verificar agora, que na verdade a paridade de uma permutação tem a ver se a quantidade de transposições que aparecem numa decomposição dessa permutação é par ou ímpar. Tá? E para fazer isso, a gente primeiro vai provar esse lema, que a partir dele a gente consegue resolver todos os problemas. A gente vai provar que para uma transposição desse tipo, tá? Se eu pegar um K de 1 até o N-1, uma transposição desse tipo, que leva o K no K mais 1 e o K mais 1 no K e fixa o resto, essa transposição é ímpar. E aí, a partir disso, usando um lema que nós provamos na última aula, a gente consegue mostrar que, na verdade, qualquer transposição tem sinal -1. Na verdade, a função sinal resulta em -1, ou seja, ela é ímpar. Tá? E aí, a partir disso, a gente consegue mostrar que, na verdade, se eu tiver uma decomposição por transposições, duas, pode ser que o número seja diferente, mas a paridade vai ser a mesma. Então, para provar esse lema, é uma continha que a gente faz. A gente demonstra assim, ó. Eu vou chamar de tal essa permutação, só para a gente não ficar escrevendo, isso aqui toda hora. Então, vou denotar por tal essa permutação K mais 1. E aí agora a gente quer aplicar o automorfismo associado a essa permutação e verificar se no final das contas, para aquele G, se aparece no fim G ou menos G. A gente quer mostrar que aparece o menos G, né? Então daí, olha só o que vai acontecer, ó. Quando eu olhar para esse produtório aqui, que é o tal sustenido de G, ó, não é sustenido, é chapéu, tal chapéu de G, isso daqui por definição é esse produtório aqui, ó. I menor que J, menor ou igual a N. Aí aqui eu vou colocar, por definição, X tal J, X tal I. Aí a ideia é a gente desmembrar esse produtório em coisas com índices menor que K-1 e maior do que K mais 2, porque para esses extremos a gente sabe que tal não faz nada, porque ele só modifica K e K mais 1, e aí depois a gente analisa separadamente o que acontece quando o primeiro índice aqui é o K e o que acontece quando o segundo índice é K mais 1. Então, fazendo isso, a gente vai chegar nisso daqui, ó. Desmembramos aqui, ó, com os índices indo até o K-1, depois com os índices passando do K mais 2, que são as zonas de, digamos, sem conflito, que o tal se comporta como uma identidade. E aqui a gente vai trabalhar com o índice tal de K, certo? Permitindo que aqui o I seja igual a K, na verdade, né? Aqui a gente está assumindo que o I é igual a K, e a gente está pegando os índices J de K mais 1 para frente, né? Que são os índices maiores do que K. E aqui a gente está pegando os índices K mais 1 e pegando os índices o I igual a K mais 1 e o J do K mais 2 para frente, então, né? Já que o J é sempre maior que o I. Então, olha só, nesse caso aqui, olha só o que vai acontecer. Ó. Nesse caso aqui, como o I e o J são menores que o K menos 1, então o tal, que é essa transposição, não faz nada. Certo? O tal só move K e K mais 1 entre si. Então, essa primeira parte vira isso daqui, ó. Vira isso daqui, que é a diferença XJ menos XI mesmo com J maior que I. A diferença é que os dois índices aqui estão no máximo até o K menos 1. Aqui eu já organizei, vocês vão perceber que aqui eu já coloquei os últimos índices aqui primeiro, né? Para I maior ou igual a K mais 2. Mas lembra que nesse produto aqui, a gente está trabalhando no anel ZX1 até XN. Esse anel é comutativo, então aqui a gente pode brincar com a comutatividade à medida que ela for conveniente. Tá? Não precisava, mas a gente organizou as partes sem conflito aqui primeiro. Então, para I maior ou igual a K mais 2 e J também, o tal também não faz nada. Então, o tal de J é igual a J, o tal de I é igual a I. Então, essa expressão aqui, ó, vira essa expressão. XJ menos XI.
certo? Aí aqui, nessa permuta, digamos, nesse produto aqui, ó, vai ter um ponto onde vai precisar de uma mudança de sinal, porque olha só, o tal de K é igual a K, certo? Então eu vou ter aqui o J variando de 1 até N. Para J maior ou igual a K mais 2, o tal de J é igual a J. Então eu vou ter XJ menos XK. Só que para o J igual a K mais 1, a gente vai ter um XK aqui, ó. Então, para o J igual a K mais 1, aparece esse termo aqui, ó. Porque vai ficar X, tal de JK mais 1, tal de JK mais 1 é K. Então vai ficar XK menos o tal de K, que é K mais 1. Certo? Se eu falei antes que tal de K é igual a K, eu me enganei, tá? Tal de K é igual a K mais 1. Aqui, ó. Tal essa transposição. Então aqui a gente vai ter essa parte, digamos, esse termo, quando o J for igual a K mais 1, certo? E os demais termos, para o J de K mais 2 para frente, o tal não faz nada. O tal de J é igual a J. Então fica o XJ mesmo, para o J de K mais 2 até N. E aqui no lugar de tal de K eu coloquei XK mais 1, porque tal de K é igual a K mais 1. Então aqui está organizado do modo como a gente quer, né? O primeiro índice maior do que o segundo. E nessa segunda parte não vai mudar nada, porque olha só, aqui a gente pegou para o I igual a K mais 1, e aí o J tem que ser maior do que o K mais 1, então é do K mais 2 para frente. Como o J vai do K mais 2 para frente, tal de J é igual a J, certo? Está aqui. E o tal de K mais 1 é K. Então aqui fica XJ menos XK, na verdade aqui, ó, com J de K mais 2 para frente, na verdade. Aqui é K mais 2. K mais 2, isso. E observe que esses índices já estão organizados da forma como eu quero. O primeiro índice maior do que o segundo. Então agora a gente tem todas as combinações possíveis de diferenças de monômios, onde em quase todos eles a gente tem um primeiro índice maior do que o segundo índice, só nesse vermelho aqui que não. Então para aparecer o G aqui, que é o produto de todos aqueles polinômios das diferenças de monômios com o primeiro índice maior do que o segundo índice, basta a gente multiplicar isso aqui por menos 1, né? Na verdade, colocar um menos em evidência que vai aparecer justamente aquele produto. Então, observe que mudança de sinal aqui só teve nesse trecho. Só teve nesse fator. Só nesse fator que eu precisei colocar o menos 1 em evidência para aparecer uma diferença de monômios com o primeiro índice maior do que o segundo índice. Nos demais, isso já apareceu naturalmente. E aí, como apareceu uma vez só, eu só tenho um menos 1 aqui para separar, para que apareça o polinômio original aqui, tá bom? Então, como o resultado dessa operação de mudança de índices resultou em menos 1 vezes o polinômio original, o polinômio G original, então, por definição, o psi do tal é igual a menos 1, né? Ou seja, o psi dessa permutação, dessa transposição K mais 1 é igual a menos 1. E aí, a partir de saber disso, agora a gente resolve para qualquer transposição. Então agora a gente vai mostrar que qualquer transposição tem sinal menos 1, né? Ou seja, toda transposição ela é ímpar. Como é que a gente demonstra isso? A gente vai provar, a gente já provou por uma classe especial de transposições, né? E agora a gente vai provar para mais uma classe especial e aí depois a gente generaliza. Então a primeira coisa que a gente vai verificar é o seguinte, ó. Se de qualquer transposição desse tipo aqui, ó, 1J, isso é igual a menos 1 para todo J de 2 até N. Então, para transposições desse tipo, isso também vale. Então, de fato, olha só. Nós já vimos, dado um J de 2 até N, na aula passada nós vimos que essa transposição 1J pode ser escrita assim, ó. 1J menos 1, aí aqui J menos 1, J, e aqui 1J menos 1. E aqui a gente já sabe que o psi desse cara aqui é menos 1, certo? Porque ele é da forma um número e esse número mais 1. Tá? Então, e como psi é um morfismo de grupos, psi da transposição 1J vai ser psi dessa coisa aqui, ó, 1J menos 1, vezes o psi J menos 1 J, certo? E aqui o psi do mesmo cara, certo? É o psi desse... É o psi do 1J menos 1, que é a mesma coisa aqui. Então esse cara ao quadrado aqui, ó. Porque aqui fora, lembra que o grupo
Z, dos invertíveis de Z é comutativo, né? Então, a multiplicação é comutativa. Então, vai ficar um quadrado aqui. E como a imagem do psi é menos 1 ou 1, seja lá qual for a imagem, o quadrado dele é 1. Tá? Então, isso aqui é com certeza 1. E aqui nós já vimos pelo lema anterior que isso é menos 1. Tá? Então, o resultado disso é menos 1. Então, as transposições dessa forma aqui são ímpares. Então, agora vamos para o caso geral. Escreva tal igual a AB, onde A e B são números de 1 até N. E eu vou pegar eles diferentes de B, né? Desculpa, eles diferentes entre si, e aí eu já posso escolher o A menor que B logo. Sem problema nenhum, né? Já que eles têm que ser diferentes, um é menor que o outro. Então eu já posso escrever de modo que o A seja menor que o B. E se o A for igual a 1, ele é daquele formato aqui em cima, né? Se o A for igual a 1, então já vimos que o tal de... Desculpa, que o psi de tal vai ser o psi de uma coisa da forma 1b. Uma transposição dessa forma já vimos que é menos 1, né? Então a gente pode supor que o A é maior que 1, né? Que o A é maior ou igual a 2. Então isso quer dizer que o A e o B e o 1 são distintos, né? Logo, A, B e 1 são 2 a 2 distintos. E aí nós vimos que quando isso acontece, o que implica... Isso implica, nós vimos na última aula, tá? O que implica que o tal é AB pode ser quebrado assim, pelo que nós vimos na última aula. 1A, 1B e 1A. Certo? E aí, o que vai acontecer? Isso daqui a gente já sabe que todos esses caras aqui tem pela afirmação azul, né? Tem imagem pela psi menos 1. Então, psi de tal, como psi é um morfismo de grupos, isso é psi da permutação 1A, psi da permutação 1B, transposição, né? E psi da transposição 1A. Cada um desses caras é menos 1, então é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que é igual a menos 1. Tá bom, pessoal? Então toda transposição é ímpar. Então, em particular, toda transposição é ímpar. E aí, uma consequência desse resultado é que se eu tiver agora uma decomposição de alfa é uma permutação qualquer, em termos de transposições, e ela existe, nós já vimos isso, então o sinal de alfa sempre é menos 1 elevado a essa quantidade de transposições que aparecem aqui. E aí, em particular, a gente vai ver que se tiver uma outra decomposição, e é possível que tenha, outra decomposição por transposições, com R transposições, então R ou RT são pares ou RT são ímpares. O que a gente descreve isso dizendo que o 2 é um divisor da diferença de R com T, o que é equivalente a dizer que R é congruente a T módulo 2. Ou seja, eles deixam o mesmo resto módulo 2. Então, se nenhum dos dois deixa resto, os dois são pares. Se os dois deixam resto 1, se os dois deixam resto 1, os dois são ímpares. Só que antes de demonstrar esse resultado, só mesmo para a gente mostrar que, em geral, não é possível, pelo menos no geral, apresentar uma permutação como um produto finito de transposições disjuntas, porque se a decomposição fosse por transposições disjuntas, aí ela seria única, menos da ordem, pelo que nós vimos. Mas a gente vai ver nessa proposição, antes de provar esse teorema, que que eu só consigo decompor uma permutação em transposições disjuntas, 2 a 2 disjuntas, se essa se essa permutação tiver ordem 2, tá? É um se somente se. Então como é que a gente prova essa proposição? Para meio que acabar com as nossas esperanças de unicidade mesmo. Ou seja, só quando eu tenho ordem 2 é que eu consigo decompor essa permutação em transposições disjuntas. Fora isso, não tem como. Então, para acabar com as nossas esperanças de unicidade, vamos provar esse resultado. Então, na ida, vamos supor que exista, né, essa decomposição. Então, daí, o que acontece? Transposições duas e juntas. A gente já sabe, então, a gente quer mostrar que a ordem de alfa é 2, né? Então, vamos lá. A gente sabe que a ordem de alfa, sabemos que a ordem de alfa é o MMC, certo? Como ela é um produto finito de ciclos 2 a 2 disjuntos, nós já vimos isso, então a ordem desse produto finito é o MMC da ordem de cada um deles.
certo? Porém, como eu estou trabalhando com transposições, elas são 2 ciclos. E nós já vimos que a ordem de um ciclo é precisamente o seu comprimento. Então, se essas transposições, óbvio, pelo próprio nome, tem comprimento 2, então a ordem é 2. Então aqui a gente está tirando o MMC do 2, com ele mesmo, t vezes. Bom, o MMC de vários números iguais é igual a esse número, né? Então é o 2. O 2 que é um MMC de 2, 2, 2, 2, 2. Tá? Então a ordem de alfa tem que ser 2. Aí para volta, se a ordem de alfa é 2, vamos lá. Ó. Então, pelo teorema de decomposição, podemos escrever o alfa assim. Ó. A princípio, como a ordem de alfa é 2, ele não é identidade. Né? Então a gente pode escrever o alfa dessa forma. Como alfa 1 até alfa t, onde, por enquanto, eu tenho que esses caras são ciclos. Né? Onde alfa 1 até alfa t são ciclos 2 a 2 disjuntos, onde a ordem de cada um deles é maior ou igual a 2, que é o comprimento, né? É maior ou igual a 2 para todo i de 1 até t. E aí a gente usa o resultado da ordem do produto de novo, mas olha só o que vai acontecer. Ó. Como? Agora eu sei que a ordem é 2, né? Essa é a hipótese. Então, como 2 é igual à ordem de alfa, que é precisamente o MMC da ordem dos ciclos disjuntos que aparecem nessa decomposição, então é o MMC do R1 até o RT, em particular, isso aqui está dizendo que cada número desse é um divisor de 2, né? Já que 2 é um múltiplo comum deles. Então RI divide 2 para todo i de 1 até t. Só que, como o RI é maior ou igual a 2 e é um divisor de 2, só pode ser o 2, né? O 2 é primo. E esse RI não é 1. Então, como RI é maior ou igual a 2 para todo i, então, necessariamente o RI é igual a 2 para todo i de 1 até t, o que nos diz então que esses alfas, alfa 1 até alfa t, são transposições, né? Já que eles são 2 ciclos, o que implica que alfa i é um 2 ciclo para todo i de 1 até t. E alfa aqui, ó. Então a gente conseguiu escrever alfa como esse produto finito de 2 ciclos, 2 a 2 disjuntos, tá? Que era exatamente o que a gente queria provar. Então existem transposições, 2 a 2 distintas, alfa 1 até alfa t, tais que isso aqui acontece. Né? Lembra que transposição é a mesma coisa que 2 ciclos. Tá? Então isso fecha a demonstração dessa proposição. E aí agora, partindo para a demonstração do teorema, a gente mostra... agora ficou fácil, né? Esse teorema aqui ficou tranquilaço, porque é só usar que o psi é um morfismo de grupos. Então, por hipótese, direto, né? Bom, é por hipótese, né? Temos o psi de alfa é psi de alfa 1 até alfa t. Aí, como psi é um morfismo de grupos, isso é psi de alfa 1 até psi de alfa t. E aí, como cada um desses carinhas, né, desses alfas, são transposições, então isso aqui é menos 1 vezes menos 1. Quantas vezes? Tem aqui t, né? Então isso aqui é menos 1 elevado a t. Isso aqui são t vezes. Então é menos 1 elevado a t. Só isso, né? E o item B, tranquilaço, né? Pelo item A, a gente tem isso daqui, ó. O psi de alfa é menos 1 elevado a t e também é menos 1 elevado a r, certo? Então isso implica que o menos 1 elevado a r é igual a menos 1 elevado a t, o que implica que menos 1 elevado a r menos t é igual a 1, e portanto o r menos t tem que ser par, né? Então 2 tem que ser um divisor do r menos t, o que implica que o r é congruente a t módulo 2. Tá? Porque se o r menos t fosse ímpar, menos 1 elevado a uma coisa ímpar não daria 1, daria menos 1. Tá? Então isso fecha a demonstração desse teorema. Tá? E aí, como um corolário também, a gente consegue mostrar, a gente já sabe, né? A gente já sabia que o AN é um subgrupo normal do SN, mas agora a gente consegue, na verdade, mostrar que ele é um subgrupo de índice 2. Tá? E aí, em particular, ele é normal. Então, assim, é uma outra demonstração de que ele é normal, porque, na verdade, vale algo mais forte. Vale que ele tem índice 2. É por causa disso daqui, ó. O corolário é o seguinte. O morfismo é só a gente mostrar que esse morfismo aqui é sobrejetivo. O morfismo do SN pro Z
estrela é sobrejetivo. Agora a gente já sabe disso, por quê? Tomando, temos de fato o 1 é o psi da identidade, certo? Que é o elemento neutro, é o psi da identidade, e o menos 1 é o psi, por exemplo, dessa transposição aqui, dessa transposição aqui, ó, 1, 2, certo? Então, psi disso é menos 1. Então, os dois carinhas aqui que estão no contradomínio estão na imagem. Então, acabou, só isso. Então, como isso aí é sobrejetivo, o que vai acontecer? Logo, pelo primeiro teorema de isomorfismos, pelo primeiro teorema de isomorfismos de grupos, segue que o Sn, cosentado pelo núcleo de psi, é isomorfo ao grupo Z estrela, né, o grupo dos invertíveis de Z. Só que o núcleo é precisamente o subgrupo, é o grupo alternado, né? A gente já viu isso. Então o Sn cosentado pelo An, ele é isomorfo ao Z estrela, que tem um elemento só. Aliás, que tem dois elementos, menos 1 e 1. Então isso implica que a cardinalidade desse conjunto aqui, do grupo quociente, é 2. Certo? O que implica então que o índice do An em Sn é igual a 2. Tá? E aí isso nos daria uma outra forma de provar que ele é um subgrupo normal. Né? Mas, enfim, a gente já tinha isso antes. E aí, para finalizar, agora um exercício que vocês vão tentar por conta própria. Isso que eu vou fazer aqui. Então pausem agora, por favor, tentem primeiro. A gente vai mostrar que se eu tiver um subgrupo do Sn, então tem duas chances para esse cara. Ou ele é um subgrupo do An, ou o índice da interseção dele com a N em H tem que ser 2, tá? Não tem para onde correr. Então vamos pensar como é que a gente faz isso. Bom, a gente tem o Sn aqui, aí aqui a gente tem a interseção do H com o grupo alternado. Aqui eu tenho o An, aqui eu tenho o H, certo? E aí vamos ver o que acontece. A gente vai acrescentar um personagem aqui, que vai ser bem importante também. H, An, o produto desses caras. A N é um subgrupo normal, né? Então isso é um subgrupo do Sn, que está aqui em cima, vou colocar. Tem esse camaradinho aqui. Tem isso daqui. Aí a gente sabe que isso daqui tem índice 2, né? Então olha só o que acontece. Nós já sabemos, por um vídeo aí atrás, que eu vou tentar lembrar de deixar o card, que o H cosentado por H inter An é isomorfo ao H, produto de H com An, cosentado por An, certo? O que nos diz, então, que a cardinalidade... Bom, que eles têm a mesma cardinalidade, né? Quando a gente precisar usar, então, a gente vai ter isso. Então, o que acontece? Então, eu posso quebrar pelo teorema de Lagrange, né? Como isso aqui acontece? Note, né? Vou colocar assim, note que 2 é esse índice aqui, né? Do An em Sn, nós já vimos isso, que pode ser quebrado assim, ó, como o índice do Sn no H vezes An multiplicado pelo índice do H. An é o princípio multiplicativo, né, do índice. An. Tudo bem? Então, E aí se o 2 é escrito dessa forma, não tem para onde correr, né? Então, como 2 é primo, ou esse cara aqui tem grau 2, na verdade, ou esse cara aqui tem grau 1, né? Tem índice 1, grau, tô com cabeça em extensões de corpos. Ou essa coisa aqui tem índice 1, ou isso daqui tem índice 1. Certo? Não tem para onde correr. Então, isso aqui vai ter que implicar necessariamente que o Sn, o índice desse produto aqui, ó, é 1, ou 2 é primo, né? Então, ou esse índice aqui é 1. Tudo bem? Então isso aqui implica no seguinte, olha, se esse cara aqui for 1, o outro tem que ser 2, certo? Ó, se esse aqui é 1, por conta dessa igualdade, necessariamente esse aqui vai ter que ser 2. Eu já poderia ter colocado direto, mas tudo bem. Então, então isso aqui vai implicar que esse produto, que o An tem índice 2 aqui nesse produto, ou esse índice aqui C1, pessoal, implica nisso, né? H vezes An é igual a N.
Se você tem um subgrupo de índice 1 no outro, é porque eles são iguais. Certo? Porque eles são iguais, no caso finito, pelo menos, né? No caso finito, com certeza. Pelo teorema de Lagrange, né? Porque esse camarada aqui, ó, ele tem a quantidade... Qual é a quantidade de elementos do H vezes a N? É o índice vezes a quantidade de elementos do AN. Então, se o índice é 1, eles têm a mesma quantidade de elementos. Como o AN está contido no H vezes a N, eles são finitos, então eles vão ter que ser iguais. Isso para grupos finitos, pelo menos, vale. Para grupos infinitos, talvez não valha, por conta de cardinalidade e coisas desse tipo. A gente pode pensar nisso depois. Mas para grupos finitos, com certeza, isso vale. Só que se isso aqui for 2, ó, aqui, ó, esse isomorfismo, o que está dizendo? Ele está dizendo, se isso aqui é 2, é porque esse grupo quociente aqui tem 2 elementos, certo? Agora, se esse grupo quociente tem 2 elementos, esse grupo aqui também tem 2 elementos, certo? Então, isso aqui nos diz que a cardinalidade desse quociente aqui é 2, ou dizer que H vezes AN é igual a AN, é dizer que o H está contido no AN, certo? Porque o H está contido em H vezes AN. E como isso daqui é igual a AN, então o H é um subgrupo do AN em particular, né? Então isso aqui implica que o H é um subgrupo do AN. Então acabou, né? Então a gente concluiu que ou essa interseção tem índice 2 em H, ou H é um subgrupo de AN, tá? Isso resolve esse exercício, tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado, que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.